Boa noite a todos. A quem vai assistir agora, no ao vivo, e para quem entrar depois, né, que estiver assistindo aí no gravado. Então, qual que é o tema hoje, né, da live? Vim tarde aqui. Oi, Ju, oi, Dodô. Então a gente vai falar sobre o feminino. Fala, bonito, tudo bem? Como identificar o feminino ferido em desequilíbrio, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho, porque eu tô com um grupo lá de reconexão com o feminino, mas os homens também podem entrar aí, porque eu vou fazer a desativação no final, e a desativação emocional a gente faz não só do útero, como também da próstata, né? Pra gente se libertar de emoções aí dos nossos ancestrais, tá? Então, eu vim esse horário porque, assim, eu costumo fazer às 7 horas. Ontem eu fiz a live às 7, mas aí, com a correria de hoje, não deu tempo. Terminei agora de trabalhar e tal, então, fazendo agora. Oi, Babi. Boa noite, Samara. Boa noite a todos que estão entrando. Gratidão. Então, a gente vai fazer a desativação hoje. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão do feminino, tá? A gente fizeram lá a pergunta na caixinha de perguntas lá, né? Como identificar que o feminino está em desequilíbrio? Boa noite, Samara. Como que o feminino está em desequilíbrio? Como eu identifico isso? Né? Por que a caixinha de perguntas? Porque eu tô na semana que eu tô falando sobre a reconexão com o feminino. O nosso grupo inicia segunda-feira, né? A reconexão, que são 21 dias de tratamento, liberando essas emoções aí que estão travando a mulherada nessa energia yang. Então a gente vai liberar energia dos ancestrais, a gente vai liberar várias coisas. Então, uma forma, né, da gente identificar, poxa, como que eu sei que o meu feminino não tá equilibrado? Mulheres yang são aquelas mulheres que são muito proativas, que são muito, resolvem tudo. Às vezes até tem um relacionamento, tem um marido, né? Tem um namorado, tem alguém dentro de casa, às vezes o pai, o irmão, mas é a mulher que resolve. É a mulher que pega a furadeira, vai lá e fura a parede, é a mulher que vai lá no mecânico e resolve, é a mulher que faz tudo em casa, lava, passa, cozinha, trabalha fora, cuida dos filhos, leva pra escola, se preocupa com a lancheira. Então, o que acontece? É uma exaustão, né? E aí, mas só existe o desequilíbrio feminino? Não, existe também o desequilíbrio masculino. Quando o homem, ele não tá com a energia dele yang, né? Porque assim, o homem, ele tem a energia mais forte dele é o yang, e a mulher o yin, tá? Pela questão energética, né? Tanto que na acupuntura, quando a gente inicia o tratamento, boa noite todo mundo que tá entrando aí, gratidão. Eu gostei de fazer esse horário, tem bastante gente aí, né? Às 19 o povo tá trabalhando, esse horário o pessoal já tá na cama lá, falando, deixa eu ver quem que tá entrando aí. Então na acupuntura a gente inicia a aplicação da agulha do homem de um lado do corpo e da mulher do outro lado do corpo, para fazer essa conexão com os meridianos, né? Então, e o homem, ele tem esse masculino, ele tem esse yang, e a mulher tem esse yin. Então, quando o homem, ele tá com a energia, em vez do yang, ele tá com o yin, ele é aquele homem que deixa ser dominado, ele é aquele homem que procrastina, ele é aquele homem que, sabe, é mais tranquilo, é mais calmo, o mundo pode cair na cabeça dele e que ele não resolve as coisas. Então, ele tá com a energia yin, porque isso é a energia do feminino. Ele é feminino? Não, isso não quer dizer nada. Até mesmo num relacionamento que não seja hétero, né? Quando dois homens ou duas mulheres, um dos dois tem que ter a energia yang. Um mais e o outro menos, porque senão não tem um equilíbrio, né? Porque dois yangs juntos acabam brigando. É igual os leões. Dois leões, eles não vão tomar conta lá do bando deles lá, por quê? Porque tem que sempre ter o chefe, né? Então, no nosso meio também, com o nosso corpo, isso também acontece, tá? Então, isso é energético, né? Então, para a mulherada aí equilibrar esse masculino, por quê? Porque é toda uma construção. Isso eu vou falar lá no grupo, desde o início dessa construção do patriarcado,
como as mulheres eram antigamente podadas, como, né? Vem toda aquela parte histórica. E aí a gente vai percebendo como as mulheres estão. Então, assim, a gente veio de um passado onde nós não tínhamos voz, onde nós tínhamos que não éramos reconhecidas, não éramos vistas. E aí o que acontece? Para a mulher tomar força, ela começou a trazer essa energia forte para fora e começou a se mostrar. Por quê? Para a gente entrar no campo de trabalho, para a gente conseguir direito ao voto, por exemplo, sabe? Então, isso tudo foram muitas brigas que as mulheres tiveram. Estar com o feminino equilibrado é diferente de ser uma mulher feminista, tá? É completamente diferente. As feministas, elas colocam o yang muito pra frente e aí elas deixam o masculino como se o masculino ele não fosse importante. E na realidade, tanto a nossa energia masculina quanto a nossa energia feminina, ela é extremamente importante. Então, nós precisamos o quê? Estar em equilíbrio. Então, esse equilíbrio, o que ele traz? Ele traz a força. Ele traz você para o seu lugar de origem. E ele tira você da exaustão. Porque quando a gente está naquela exaustão de dar conta de tudo, de fazer tudo, de ser controladora, a gente demanda muita energia. Nós temos essa energia? Temos, porque a mulher ela é multitarefa, a mulher ela é multipotencial. Então a gente consegue dar conta de tudo e de mais um pouco, né? Mas quando essa mulher multipotencial, quando essa mulher multitarefa, ela começa a ficar exausta, isso é sinal de que o yang dela tá afetando o seu yin. Aí o yin dela começa como se o yin dela tivesse todo abafado e esse yang consome muito a energia física. Boa noite, Gabi. E exatamente, cansa a mulher, é aquela mulher cansada. Então, um dos sinais para eu identificar se eu estou com minha energia feminina em desequilíbrio é esse cansaço, esse estresse. Aí os homens falam, tá na TPM, são os hormônios. Nem sempre são os hormônios, são os excessos. Claro que os hormônios, nós somos cíclicas. Mudou a lua, muda o humor. A menstruação veio, mudou o humor. Tá na TPM, né? No período pré, a gente tá no período pós. Acho que a gente não fica 7 dias normal, no nosso normal, né? A gente fala que somos seres estranhos. A cada 7 dias a gente muda totalmente o nosso jeito. Mas não é só hormonal. É esse estresse, esse cansaço dessa mulher que vem trabalhando e querendo dar conta de tudo. E pior quando a mulher é mãe solo, porque aí realmente ela tem que dar conta de tudo. Só que ela não precisa tomar o lugar do homem, porque o homem ele já tem o lugar dele, né? Então é o quê? É a mulher usar essa energia yang, né, com essa força voraz para o trabalho. E quando ela estiver num relacionamento, seja um relacionamento hétero ou não, tá? Então um dos dois vai ter que ter a energia yang e o outro a energia yin. Então vamos falar de um relacionamento hétero. Essa mulher, ela usa esse yang pro trabalho, para resolver, né? E quando ela está em casa, ela usa a energia yin. Então, ela traz aquela energia de acolhimento, ela traz aquela energia de amorosidade. E aí é onde o homem, ele se sente no lugar dele. Porque quando a mulher, ela é muito yang, quando a mulher, ela manda muito, ela é controladora, o homem, às vezes, não termina um relacionamento porque ele quer estar do lado daquela mulher, e aí ele fala, você já ouviu os homens falarem assim? Deixa que quem manda é ela, deixa ela mandar. Por quê? Porque é uma forma dele não terminar aquele relacionamento. Então, é como se ele se anulasse de alguma forma, né? Então, e isso não é bom para o relacionamento, né? Porque acaba que a pessoa, ela começa com esses desequilíbrios, começa a atrapalhar o relacionamento afetivo. Então, dois homens não vão ficar com, né, duas energias yang, vão ficar ali brigando, se degladiando, vão ficar se debatendo. Se for duas energias yins, as duas vão ficar lá chorando, né? Então, por isso que precisa ter esse equilíbrio nos relacionamentos. Pode perceber, no núcleo da familiar de vocês,
a mãe, o pai, o irmão, né? Como que eles são? Como que era a sua mãe? Ó, vem a pergunta, pra gente puxar da ancestralidade. Como que era a sua mãe? Ela era uma mulher yang ou uma mulher yin? Como que era seu pai? Ele era um homem yin ou um homem yang? Então, quando você começa a analisar isso, a gente começa a perceber a ancestralidade. Eu até queria falar uma questão aqui da ancestralidade, que me veio ontem, eu estava falando de ancestralidade, que a gente faz no grupo de 21 dias lá de liberação emocional do ventre, né, desse feminino ferido aí, que é para equilibrar esse feminino. No grupo, a gente faz a desativação emocional do útero e a gente corta os laços com a ancestralidade. Quando a gente corta os laços com a ancestralidade, isso não quer dizer que você vá deixar a sua ancestralidade de lado. Não é isso. Nós vamos honrar. Lá eu faço todo um trabalho com a mulherada lá para a gente honrar esse feminino, para a gente honrar essa ancestralidade, para a gente receber essa ancestralidade dentro do nosso ser, do nosso coração. Por quê? Porque se a gente pensar assim, as nossas ancestrais, elas nós só estamos aqui porque as nossas ancestrais passaram por N situações e que hoje nós estamos aqui por elas. Então, quando eu falo essa coisa de cortar os laços com a ancestralidade, dá a impressão que eu estou excluindo a ancestralidade. Não é isso. A gente vai o quê? A gente vai trazer essa ancestral para dentro do nosso coração. A gente vai trazer essa força dessas mulheres que são as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, as tataravós e toda a nossa linhagem desde a primeira mulher da nossa família. Então, quando a gente traz essa força dessas mulheres, a gente vem honrando cada uma delas e a gente vem agradecendo e sabendo que nós somos iguais a elas. Porém, nós, em um momento lá na meditação guiada, a gente faz o quê? A gente pede permissão para elas para que a gente possa fazer diferente. Porque quando eu honro as minhas ancestrais, só que eu peço permissão para fazer diferente, o que eu estou fazendo? Eu estou acolhendo toda essa força dessas ancestrais dentro de mim, aceitando que eu sou igual, porém eu peço para fazer diferente. Por quê? Porque a partir daí você liberta toda a sua ancestralidade e é como se você... Eu até coloquei um post ontem, é como se você fosse a guardiã das próximas gerações. Então, a partir de você, vamos supor que você é a ovelha... que você é a ovelha da consciência da família. Aí o que você vai fazer? Você vai ajudar as próximas gerações de mulheres da sua família, né? Então, quando a gente tem essa junção, ontem eu falando na live, deu a impressão que eu fazer esse corte como uma exclusão, e não é isso. É um acolhimento, é uma honra dessas ancestrais, né? Então, e aí, esses 21 dias de liberação emocional, a gente faz a liberação do útero. A gente faz a liberação de emoções que estão enraizadas e, às vezes, sei lá, da primeira geração da nossa família de mulheres, né? Então, porque... E quando a gente traz esse cansaço, né? Quando a gente traz esse desequilíbrio do yin yang, tá na moda a mulher falar que ela é empoderada, que ela é... eu me basto, eu sou poderosa, eu não preciso de homem pra nada, eu não sei o quê. Só que as mulheres e os homens, a gente vive numa constante de busca de um relacionamento. Sempre em busca de estar com alguém, né? Então, não é usar essa energia, falar assim, eu me basto, não. Nós precisamos, tanto que na família, nós nascemos por quê? Porque o pai e a mãe, né, juntaram ali e aí aconteceu, né, todo aquele... Então, precisou dessas duas energias. Então, a gente precisa desse equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino. Para quê? Para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Então, quando a gente está nesse equilíbrio... e a gente vem limpando essas memórias, quando a gente vem desativando as emoções
do nosso útero, que são aonde ficam guardadas muitas emoções, além do nosso sistema nervoso central, né? E às vezes está em alguma parte do corpo também acoplado em algum órgão, pode estar em alguma víscera, pode estar em alguma região aí, né? De membros superior, inferior. Tem uma forma de rastrear que eu faço os atendimentos, mas não vem ao caso. Então, quando a gente faz esses 21 dias, a gente está limpando camadas e camadas e camadas. Então, a gente vai liberando para que a pessoa que tá no grupo, ela vai ficando mais leve. E aí ela vai percebendo que quando ela tava na energia yang, né? Quando ela tá muito na energia yang, ela não consegue, às vezes, nem relacionamento. Porque os homens não olham os masculinos. E às vezes essa mulher yang, o que ela vai atrair? Ela vai atrair só os homens femininos. Que não é um homem feminino porque que ele se relaciona com outro homem, não. É o feminino do yin. Então é aquele homem mais submisso, é aquele homem onde a mulher pode mandar, onde a mulher sabe, ela é autoritária e o cara vai lá e faz tudo o que ela quer. Então, essa é a energia do yin. Claro que dentro do relacionamento a gente tem que ter, né, toda aquela conversa, a gente tem que um cede aqui, o outro cede ali e a gente vai, né, mas normalmente o provedor é o homem, o que sai para batalha é o homem, né, então a mulher ela faz aquele papel mais de cuidado com a casa, se ela trabalha fora, os dois têm que conversar para quê? Para que haja uma divisão, ou então ter alguém que ajude, uma rede de apoio, né? Então, para quê? Para que o relacionamento ele funcione. Agora, a mulher trabalha fora, cuida da casa, cuida do filho, o homem trabalha e chega em casa, ele deita no sofá e ela vai para a cozinha, vai lavar, vai passar, vai cozinhar, além das jornadas. Não é certo também, né? Então, tem que ter aí todo esse equilíbrio. Por isso que esse equilíbrio entre yin e yang, gente, são coisas, é secular isso, né? Coisas que estão enraizadas aí há muito tempo. O patriarcado, ele acha ainda que a mulher né? Às vezes a mulher é a escrava aí, é a pessoa que nasceu para servi-lo. E não é assim que funciona. As nossas avós, nem as mães, as nossas avós talvez tivessem tido esse problema, né? Mas a nossa geração, ela não pode ter esse problema. Então, por isso que a gente tem que estar com muito nosso yang e tem que estar com o nosso yin equilibrado, né? E aí, quando a gente começa a perceber esse yin equilibrado, é onde os relacionamentos começam a dar certo. Então, por quê? Porque você vai atrair pessoas na mesma vibração. Pessoas que você tá no seu yin, aí você vai atrair um homem yang. Então é o que? Aquele homem provedor, aquele homem protetor, aonde você vai sentir aquela energia. E você amorosa, sensível. Então é um completando o outro. Então, por isso que existe tanto desequilíbrio no mundo aí, porque as pessoas estão fora das suas energias originais, né? Nós temos energias originais, que é o masculino e feminino. Então a mulher muito yang, ela vem com esse cansaço, ela vem com esse esgotamento. É o que eu falo, a energia yang, ela é boa para ser usada em determinado momento, tanto o homem quanto a mulher. E aí, se você usa ela 24 horas, o seu natural é a energia yin, que é aquela energia mais branda, mais acolhedora, mais introspectiva. Quando você tá no seu yang, você tá fogo puro. E aí, quando você tá esse fogo puro, o que acontece? O fogo queima. Ele queima a madeira, ele queima qualquer coisa e ele consome a nossa energia. Então, por isso, essa exaustão feminina. Muitas mulheres cansadas, muitas mulheres com depressão, muitas mulheres com ansiedade, crise de ansiedade, muitas mulheres com burnout. Por quê? Porque estão com um excesso. E aí tem aquele... eu falo que existe aquele... É como se fosse... um servir para ser reconhecida. Não, eu dou conta de tudo, eu não preciso de ajuda. Só que a gente sempre precisa de ajuda. Em qualquer profissão, mesmo em casa, a gente sempre precisa de ajuda. Porque a gente precisa ter aquela rede de apoio, né? Tanto que no grupo, quando a gente tá no grupo lá do feminino, é interessante porque as meninas, elas meio que se ajudam, a gente faz uma amizade, como se fosse uma família dentro do grupo, que
todo mundo conversa, o grupo fica aberto pra gente ter conversas. Então, quando a gente se encontra também no online, é como se a gente já se conhecesse. E aí, cada uma vai colocando lá a sua experiência, né? Então, quando você tá muito nessa energia yang, você começa a sentir toda essa exaustão. E aí, quando a gente começa a sentir a exaustão, o que que acontece? O nosso físico não aguenta. Então começam a vir os problemas de saúde e as mulheres que têm muita raiva do masculino, às vezes porque foi traída, ou porque o pai abandonou, ou porque não sei o quê, né? A questão do masculino, a gente começa a somatizar no corpo físico problemas com o útero. Eu tô sem meu livro aqui, mas eu tenho o livro da Metafísica de Saúde, que ele fala exatamente isso. Quando a mulher ela tem raiva do masculino, ou algo que não agrade ela em relação ao masculino, que pode ser uma traição, que pode ter sido um abandono, que pode ter sido um relacionamento abusivo, qualquer coisa relacionada a esse masculino, ela começa a trazer problemas para dentro do útero dela. Por isso que na reconexão com o feminino, no grupo, eu faço essa desativação emocional de dentro do útero. Ontem eu fiz, se vocês não assistiram a live, vai lá no finalzinho, eu fiz a desativação do útero e hoje eu vou fazer também. E aí é interessante porque muitas mulheres, quando elas entram no grupo, elas começam a menstruar o mês inteiro. Ah, mas isso vai acontecer comigo? Não, não é com todo mundo que acontece. Mas são sintomas de por quê? Porque é uma limpeza. O sangue, ele purifica. Então, mesmo quem já tá na menopausa, mesmo quem não menstrua, começa a sentir cólica, começa a ter, sabe, um movimento. Por quê? Porque essa energia dentro do útero, ela vai sendo liberada. E quando a gente libera essa energia do útero, você tá liberando a energia das suas ancestrais e você tá liberando todas as emoções que ficaram ali acopladas no seu útero. Às vezes, memórias de maltrato, às vezes memórias de abuso, às vezes memórias de um aborto, mesmo que tenha sido espontâneo. Então, tudo isso tá acoplado dentro do nosso útero desde que nós nascemos. E às vezes a gente traz isso das nossas ancestrais. Então, a gente vai trazer isso lá da nossa mãe, lá da nossa avó, lá da nossa bisavó, né? Então, e essas memórias ficam dentro do útero. Então, quando a gente libera essas memórias do útero, é onde a gente fica mais leve. E aí as meninas relatam muito a questão de perceber o seu feminino. Porque lá eu vou dando estratégias para que elas comecem a usar o feminino. Aqui na live eu não falo, não, porque tem algumas histórias aí que eu conto para elas lá, mas eu conto no fechado, porque a gente faz tudo via Google Meet, então lá a gente conversa mais e aí os encontros ficam gravados, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou usar até o baralho do Dan aqui. A gente vai fazer uma desativação de útero, tá? Então, quem estiver disposta aí a fazer a desativação, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês conectem com os corpos de vocês. Mesmo quem estiver assistindo no gravado, pode fazer a desativação sim, tá? Não perca a chance que isso é uma sessão terapêutica de biomagnetismo com desativação emocional. Então, a gente vai liberar do sistema nervoso e do útero, tá? E se tiver homens assistindo agora ou depois aí, libere da próstata, porque a próstata traz a energia dos ancestrais masculinos, tá? Então, tudo que eu falei aqui pro feminino serve exatamente pro masculino. Ó, já até caiu aqui, ó, uma emoção para ser desativada. Eita, nós, saiu a culpa. Quem nunca, né? Quem nunca teve culpa de alguma coisa? Então, aqui, ó, eu vou pegar mais uma. Ó, nossa, duas emoções extremamente fortes, gente. Rejeição e culpa. Eu vou ler para vocês aqui o que é a culpa. É considerar-se responsável por dano a algo ou a alguém. Culpar a si próprio é encontrar falhas em si mesmo, o que pode levar a sentimentos de autoabuso e depressão. Programação que te distrai de ser você mesmo. Colocar a responsabilidade sobre alguém e não reconhecer que você é o criador da sua realidade. Então, a culpa, ela pega normalmente os órgãos de rim e bexiga, tá? Então, quando pega... Boa noite, pessoal que tá entrando. Quando ela pega essa emoção... Opa, essa emoção não. Quando ela pega esses órgãos, acaba trazendo patologias para os órgãos. E a rejeição, ó, sentir-se negado
descartando como inútil ou com pouca importância, indesejado, abandonado, autorrejeição, quando você não se reconhece, não se aceita, falta de amor próprio. E a rejeição, ela pega pulmão e coração. Como nós vamos desativar rejeição e culpa do útero e da próstata, né? Útero para as mulheres e próstata para os homens. Então, eu vou fazer a desativação. E aí, vocês vão fazer só mentalmente. Vocês não precisam, porque assim, quando eu faço no presencial ou no online aqui, às vezes eu passo a mão direita no vaso governador, vai passando no meio de todas as da coluna vertebral, para a mão lá no cóccix, inspira e solta. Essa é a desativação, né, que eu faço com o ímã. Mas aqui a gente vai fazer tudo através da força do pensamento e energeticamente, tá? Porque quando eu faço a sessão energética à distância, eu uso a mesa do biomagnetismo e faço só passando o ímã na mesa, no desenho do corpo humano. Então a pessoa não tá ali. E funciona do mesmo jeito, porque os meus relatos são maravilhosos. Meus pacientes todo mês fazem uma sessão de biomagnetismo à distância, porque eu atendo gente de todos os lugares aí do mundo. Não é só Brasil, tá? Japão, Estados Unidos, Alemanha, Irlanda, Canadá, Portugal e tem mais alguns lugares aí que eu não devo estar lembrando, mas eu atendo do mundo inteiro, do Brasil, de vários estados. Então, se as pessoas fazem a distância e ficam mega bem, é porque a energia ela não tem tempo e espaço, tá? Então, vamos fazer aqui. A gente vai desativar a rejeição e culpa. E aí, depois, se vocês sentirem alguma coisa, vocês me mandem um direct, porque a gente conversa, porque às vezes dá alguns sintomas. A única coisa que eu peço para vocês beberem bastante água depois da sessão, tá? Então, vou pedir para vocês se conectarem com os corpos de vocês, baixarem todas as barreiras. O que é baixar as barreiras? Se colocar na permissão para receber. Tira todo ponto de vista, todo o julgamento, rejeição, separação, tudo que, como vai ser essa doida, o que ela tá falando, o que ela não tá falando. Esquece tudo. Simplesmente se abra para receber. Fala, eu vou ver qual é o presente que tem aqui, o que eu tenho para receber aqui, tá? Pode ser que você sinta alguma coisa no seu corpo, pode ser que você não sinta nada, tá bom? Mas simplesmente se coloque na permissão. Então, o que a gente vai fazer? Se conectar com o corpo, respire 3 vezes profundamente. Percebe o seu corpo do topo da cabeça, sola dos pés, da sola dos pés ao topo da cabeça. Já vai percebendo que vai baixando a energia enquanto a gente está se conectando. E agora, em volta do seu corpo, você vai colocar em volta do corpo inteirinho uma cúpula, como se fosse um grande ímã, né? E ele vai puxar essas emoções de dentro do seu útero, para as mulheres, e da próstata para os homens que estiverem assistindo, tá? Então, é como se esse ímã ele puxasse espinhos de dentro do seu útero. E aí você perceba qual é a energia que você percebe. Pode ser que você arrepie, pode ser que dê sonolência, pode ser que você fique com flatulência, pode ser que você, né? Ou pode ser que você não sinta nada, tá? Então, as mulheres vão desativar do útero, lembrando, e os homens da próstata. Então, conecta com o seu corpo e imagina esse ímã, né, essa cúpula de ímã puxando como se estivesse tirando espinhos de dentro do útero e para os homens de dentro da próstata, porque a gente está limpando as energias de ancestralidade, tá? Então, conectou. Então, vai lá, conecta com o seu útero, conecta com a próstata para os homens. Então, percebe. Liberando e desativando toda emoção de culpa e rejeição. Do útero, da próstata, dos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico. De todos os registros de todos vocês, liberando da sua ancestralidade, liberando do seu DNA e do seu RNA. Perceba essas emoções sendo dissolvidas nesse grande ímã que está em volta do seu corpo. Esse ímã, ele suga, ele puxa essas emoções de culpa e rejeição e vai dissolvendo. Respira fundo, inspira e solta. E solta toda essa culpa e rejeição trazidas da sua ancestralidade. Mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de culpa e rejeição do seu útero, da sua próstata,
do seu corpo físico, mental, espiritual, astral, etérico, de todos os registros, liberando do seu DNA e do seu RNA. Inspira e solta. Percebe como vai ficando o seu corpo, percebe que vai desativando tudo isso e mais uma vez liberando toda emoção de culpa e rejeição aprisionados no seu útero, para os homens na próstata, e liberando de toda a sua ancestralidade, de qualquer tempo, de qualquer linha de tempo e espaço, e liberando de todos os seus corpos, seu campo eletromagnético. Inspire e solta. Então essa é a desativação, uma sessão curta, uma sessão simples. Quando a gente faz sem direcionar, aqui eu tô direcionando pro útero, né? Mas quando a gente faz sem direcionar, às vezes sai áreas da vida. Então eu poderia ter tirado aqui alguma área da vida para liberar culpa e rejeição. Aí veio aqui relacionamentos. Então a gente poderia estar liberando dos relacionamentos essa culpa e essa rejeição, tá? Então quando eu faço a sessão, é a sessão para liberar essas emoções. Cada vez que a gente faz uma sessão é uma camada. Então assim, o grupo de 21 dias lá com a reconexão com o feminino são 21 dias de tratamento que vocês podem estar recebendo o tratamento direto. E não só com o biomagnetismo, que tem a mesa do biomagnetismo, né? Tem a desativação emocional, mas vocês vão receber outras ferramentas também. Tem os encontros online, né? Que a gente faz pra gente ter consciência. Tem uma parte gravada, tem e-book, tem um monte de coisa lá de bônus também. Então, quem tiver interesse, o link tá na bio, tem o formulário lá. Eu falo que não existe preço, né? Existe valor agregado, porque são 21 dias de tratamento. Garanto que vocês não encontrariam um tratamento tão profundo. E eu sempre falo para todo mundo, quem quiser entrar e se em 21 dias sua vida não se transformar nem um pouquinho, se você não melhorar nem um pouquinho, eu devolvo seu dinheiro sem problema algum. Eu devolvo total o seu dinheiro, tá? Então é mais para que vocês entrem mesmo e vocês percebam toda essa energia, tá? Então amanhã tem live de novo, só que assim, não sei que horário, talvez esse horário das 22 aqui, eu gostei desse horário, mas eu prefiro mais cedo, né? Então vai depender muito de como estiver o dia amanhã, ou no meio da tarde, no horário de almoço, tá bom? Mas eu coloco sempre o post, ou nos stories, ou lá no feed, para que vocês venham e participem aqui e recebam mais uma sessão, porque amanhã a gente vai fazer de novo a desativação do útero e da próstata para os homens, porque essa semana é uma semana de liberação da ancestralidade, tá? Lá no grupo, claro que é mais profundo, a gente faz um trabalho todo lá. Então, se vocês sentiram alguma coisa aí, depois coloquem no direct lá, pode me mandar mensagem, tem também meu WhatsApp lá, fiquem à vontade, tá bom? Gratidão para vocês, espero que tenha sanado um pouco dessa questão de como, né, perceber que o feminino tá em desequilíbrio. E aí eu coloco caixinha de perguntas também, se vocês quiserem, vocês me coloquem o tema que vocês querem para amanhã, tá bom? Amanhã tem live e aí eu mando o post depois. Gratidão para vocês, uma ótima noite de sono aí para todos. Um beijo para vocês. Obrigada, Samara. Beijo. Gratidão.